Abençoe, tá bom? Deus já tem falado conosco, querido, desde o início desse trabalho, como é bom ser ministrado durante todo esse culto e também pela mensagem que já foi ministrada nesta noite pela nossa mãe Elaine. Deus continue abençoando a senhora ricamente com bênçãos do céu. Prometo ser sucinto nas minhas palavras. Livro do Salmo, de número 139. Vocês já ouviram bem nesta noite. Salmo 139, Salmo de Davi. E o texto base é o versículo de número 7. É engraçado que Deus ministra a sua palavra da forma como quer e da sua maneira. E ao ler esses versículos do Salmo 137, o texto, até ontem, estava fixo na minha mente. Nós pensávamos um pouco da história de Isaac. Mas ontem à tarde Deus ministrou o meu coração, parafrasearmos com Isaías capítulo 6. Mas eu quero me atentar, e ler com vocês Salmo 139, 7, onde ele vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Amém. Ei, você vai observar o salmista dizendo que ele nos sonda, ele nos conhece, sabe o que eu penso, sabe onde eu ando, sabe o que eu falo, o que eu irei falar. Pensa comigo, como esse Deus é maravilhoso e poderoso. Nada escapa, Há um irmão que vai dizer que Deus é inescapável. Não tem como, pastor Wagner, escapar, tá? Ele sonda e te conhece de todas as formas. Você poderia, nesta noite, incomodar o seu irmão aí, depois já de algum tempo. Ei, ele te conhece. Fala com ele aí. Não tem como. Tá? Aquele pensamento, sabe aquele pensamento que só você? Ele sabe. Sabe aquele negócio que você faz lá? Aquele mesmo. Você pensou aí, ele viu. Não tem como. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece. De uma forma tão grande que antes que eu e você fosse formado, como disse nesta noite já, ele nos conhecia. E sabia que nós estaríamos aqui nesta noite. A sua vinda aqui não é obra do acaso. Foi ele quem te trouxe aqui, porque ele está em todo lugar. Tá? Ele está em todo lugar. E a sua vinda aqui, você foi convidado, alguém te convidou, mas o Espírito Santo ministrou o teu coração e falou assim: vai lá. E você veio e nós estamos alegres pela sua presença aqui. Eu creio e eu sei que ele já tem fala ao seu coração. Tá? Mas o que me traz nesta noite aqui para refletir com os irmãos é assim, se ele sabe, se ele me conhece, e ele está em todos os lugares, a pergunta é: você tem notado a presença dele? O salmista vai dizer, ele me sonda, ele me conhece, ele está, aonde eu for, ele vai estar. Mas aí a pergunta que eu tenho é: você tem notado a presença dele aonde você vai? Você tem conseguido ver, irmão Adriano, a presença dele lá no seu colégio? Você tem conseguido ver a presença dele lá na sua casa? Você tem conseguido ver? Tem percebido? E o melhor de tudo, você tem atribuído a ele o que tem acontecido com você? Porque muitas das vezes, irmão Jucimar, nós chegamos a algum lugar e pensamos que nós chegamos com o nosso próprio braço. Pensamos que nós somos o que somos porque eu sou bom, porque eu sou cara, porque eu estudei. Engano. Foi a mão dele. A casa que você tem, os pais que você tem, aonde você chegou, o que acontece com você, eu preciso atribuir a ele. Eu e você não conseguiremos ir a lugar algum, se não for o quê? A mão poderosa dele, o cuidado dele, o favor dele. E o salmista vai dizer que a presença dele está aqui, mas também está lá na minha casa, está lá no meu trabalho, está lá no meu colégio, e eu preciso ser sensível e notar a presença dele aonde eu vou. Mas muitas das vezes, queridos, nós somos meio invocados. Muitas vezes nós não queremos atribuir a ele. E aí eu falo assim, porque eu passei nessa faculdade, porque eu estudei.
Ei, eu consegui aqui esse emprego porque eu batalhei, houve um esforço, houve um estudo, houve um empenho, mas nada acontece se não for amando ou permitido por Ele. Então atribua a Ele tudo o que tem acontecido, reconheça, tá? Atribua a Ele, consiga ver a presença dEle, o cuidado dEle aonde você estiver. É por isso que eu quero me reportar a Isaías capítulo 6, que a Bíblia vai dizer que precisou acontecer uma crise generalizada, alguém morrer, para Isaías ver um negócio. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 que a Bíblia vai dizer que o rei Uzias morre, e depois que o rei Uzias morre, ele consegue ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Mas eu quero chamar a sua atenção, pensa aí comigo. O rei, a maior autoridade da época, morre. E quando essa autoridade morre, se instala o quê? Uma crise. Pensa aí, o governo, quem comandava tudo naquele momento morreu. E agora o que acontece? Há uma crise instalada no reino. Só que a Bíblia vai dizer que no capítulo 1 até o 6, Maurício, a Bíblia vai dizer que Isaías começa apontando, ai das grávidas, ai dos homens, ai. Só que chega no capítulo 6, que o rei morre e ele consegue o quê? Ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Precisou haver uma crise, precisou haver uma perca, para que ele conseguisse ver a glória de Deus. E aí eu pergunto, dá para reconhecer sem nada acontecer? Ou precisa morrer algumas coisas para que você consiga ver a glória dele? Deus vai ter que permitir algumas coisas acontecer na sua vida, na sua casa, para que você contemple o quão imensurável é o amor de Deus pela sua vida. Dá para perceber em tempo hábil? Ou Deus vai permitir alguma coisa acontecer lá? Alabá, suri, canta, harabaxéria. A Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 6, Uzias morre. Há uma crise estabilizada no reino, e aí quando Uzias morre, Isaías vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, a glória dele. Você sabia que tem algumas coisas que precisam morrer dentro de nós para nós ver a glória? Tem hora que a gente é meio egoísta, né? Não. Pensa aí, medita, reflita. Já eu encerro, vou ser rapidinho. Presunçoso, arrogante, se achando que pode, que faz, que não precisa de ninguém, que é independente. Ei, somos tão falíveis, tão cheios de falhas e precisamos do Senhor o tempo todo. Então permita que esse egoísmo morra dentro do seu coração nesta noite. Ei, permita que essa arrogância caia por terra nesta noite. Porque quando isso acontece, deixa eu contar um testemunho para você rapidão aqui. Os irmãos conhecem, uma boa parte de vocês conhecem a minha família. Sou casado com a irmã Evelyn, tenho 2 filhos, Azaf e o Israel. O Azaf está com 18, o Israel está com 4. Meu sogro é o meu Mário e a irmã Jussara, que partiu para a eternidade há quase 2 anos atrás. E eu já vim várias vezes aqui em Agrovila 7. E sempre que eu vinha, eu trazia a minha sogra comigo, porque ela era evangélica, o meu sogro não. E todas as vezes nós convidávamos ele para vir à casa do Senhor, para vir conosco, para ir em Agrovila 6, mas ele falava que ele era amigo do evangelho. Não tinha nada contra, mas ele não queria aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, Maurício. Você conhece ele? Não. Ele levava a minha sogra todos os dias na igreja. Eu falava, entra moço, um dia, e senta conosco aqui. Não, ele ficava lá fora. Pregávamos a palavra. Ele era amigo do evangelho. Só que aprove a Deus, há quase 2 anos atrás, deu um acidente. Com meu filho e com meu sogro e minha sogra.
E aprove Deus recolher a minha sogra. Meu filho estava no carro também, Deus cuidou dele, eu vejo a mão dele em tudo isso. Minha sogra partiu. E o que acontece? Por que o senhor está falando isso, pastor? Não sei, não estava aqui. Mas o Espírito Santo me incomodou para falar. E eu falo. E aí, assim que ela partiu, o meu sogro, que dizia que era amigo do evangelho, que não aceitava, assim que ela, a maior vontade dela era que ele fosse evangélico. Que ele fosse à igreja. Mas ele disse que não conseguia largar o vício do cigarro. O cigarro era mais forte do que ele. Disse que não conseguia. Então ele era amigo, mas a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que ele sofre um acidente. E no meio desse acidente a minha sogra parte. E depois que ela parte, quem vai para a igreja? Quem aceita a Cristo? Meu sogro aceitou Jesus. Meu sogro largou o cigarro. Meu sogro está sendo discipulado. Vai se batizar agora no final do ano. Alabá, sur, canta, larabá. Você pode glorificar porque Deus salvou. Mas precisou Deus permitir perca para ele reconhecer isso. Dava para ter ido antes. Não permita que Deus permita percas perto de você, para você reconhecer que Ele é o Deus da sua vida. Que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Tem pessoas aqui nesta tarde ou nesse início de noite que precisam ouvir essa palavra. Então, pastor, é dura, mas você precisa ouvir a palavra do Senhor nesta noite. É você mesmo que está pensando, é comigo, é com você mesmo. Ei, Ele te chama. Ele tem te dado oportunidade. Oportunidade ímpar e singular nesta noite de ouvir a sua voz, de ver a sua glória. Não permita que Deus permita algo acontecer. Opa, e agora eu vou, Senhor, isso aqui. Não. Ei, o momento é hoje, o momento agora. Aproveite a oportunidade. Ei, reconheça Ele. Alabá, suri, canta, larabaxéria. E depois que Isaías consegue ver a glória do Senhor, ele assentado em um alto sublime trono, os serafins, os anjos que o adoravam. Depois que ele consegue ver, aí ele faz o quê? Ele reconhece que ele era impuro. Que os lábios dele eram impuros e ele habitava no meio de um povo, de impuros lábios também. Aquele mesmo Isaías que começou a apontar no capítulo 1 até o capítulo 6, ele volta agora para ele e fala, eu também sou. Eu também tenho esses lábios impuros. Eu habito no meio desse povo. Consegue reconhecer que você é falho? Você consegue reconhecer que eu e você muitas vezes falhamos? Somos humanos. Mas no momento que eu consigo ver a glória do Senhor, a presença do Senhor, eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que sozinho não vou conseguir, não dá para prosseguir, sozinho nós não conseguiremos. Como já foi dito na ministração, o filho pai pensou que poderia ir sozinho, mas não conseguiu, ele voltou. Deus te chama, não dá para você ir sozinho. Reconheça e volte hoje. Reconheça as suas falhas, a sua pequenez, como eu reconheço a cada dia que eu preciso dele para prosseguir a caminhada. Queridos, e depois que ele reconhece, no versículo 6, no versículo 7 e 8, aí ele vai dizer assim, depois que ele reconheceu que ele era impuro, a Bíblia vai dizer que o serafim vai lá, toca nos lábios dele. Que o Espírito Santo nesta noite toque o teu coração. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração, na sua mente. Abra os seus olhos, abra o seu entendimento para que você compreenda e reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Alabá, suri, canta, larabaxéria.
O Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração nesta hora. Ah, Deus maravilhoso. E depois que ele reconhece, ele vai escutar uma voz dizendo assim, ó, a quem enviarei? Mas eu fiquei me perguntando, o Espírito Santo me perguntando, ei, você tem conseguido ouvir a voz dele? São tantas vozes hoje, irmão Edilson. São tantas vozes soprando, são tantas vozes falando, mas a pergunta é, ei, você tem conseguido ouvir a voz dele? Ele te chama hoje. Ele te chama nesta noite a reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele te chama hoje querendo que você sirva a ele. Ele te chama hoje para querendo cuidar de você, da sua casa, da sua família. Ei, e você que serve ao Senhor aqui já há algum tempo, tem conseguido ouvir a voz dele? Porque muitas vezes, pastor Wagner, ele fala, mas eu só quero ouvir o que me apraz, o que é bom para mim. E muitas das vezes ele não massageia o meu ego, irmão Jucimar. Muitas vezes ele vem e eu quero que ele massageie, ele vai falar direto e claro. Ei! Você aceita ser questionado ou repreendido pelo Senhor que morreu na cruz do Calvário por você? Quantas almas morrendo? Quantas vidas sofrendo? Número de casos de ansiedade, síndrome do pânico tem crescido um alarme total. E você? O que você tem feito enquanto igreja do Senhor? Mas o Espírito Santo nesta noite pergunta, a quem eu precisarei enviar? Quem se habilita nesta noite? Tem alguém que se habilita aí? Tem alguém que vai abrir do conforto, da mordomia? Tem alguém que vai deixar os seus projetos de lado. Ei, mas agora eu não posso porque eu preciso estudar. Ei, mas agora eu não posso porque eu preciso trabalhar. Ei, mas agora eu não posso porque eu preciso casar. Mas agora eu não posso porque eu preciso... Ei! Até quando ele vai ficar procurando a quem enviar? Mas eu quero profetizar que em Agrovila 7, nesta noite, ele tem encontrado um povo. Ele tem encontrado pessoas que vai abrir mão de muita coisa. Ei, Senhor, eu vou abrir mão do meu tempo aqui, que eu poderia estar empregando em outra coisa, mas eu vou até o meu colega levar uma palavra de paz. Eu vou até a casa da minha amiga, do meu colega de trabalho, porque eu percebi que ele estava um pouco atordoado, um pouco preocupado, e eu tenho a paz que o Senhor tem me dado, e eu quero transmitir ao coração dele também. Tem alguém que se habilita? A quem eu vou enviar? Você consegue perceber? Você consegue ouvir a voz dele até hoje? Sabe por que eu pergunto? Irmã Elaine, os discípulos, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam em meio ao mar, em meio a uma tempestade. A Bíblia vai dizer que eles estavam há muito tempo navegando. Já estavam cansados, tristes lá, pensando que iriam morrer. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vem de encontro aos discípulos. E os discípulos, porque estavam em meio a uma crise, uma tempestade tão grande, eles não conseguem perceber que era o mestre que vinha. Olharam, ficaram com medo. Quem é? Quem é? Ei, Jesus vai falar o quê? Ei, não temas, sou eu. Eu não sei o que você está passando. Quem sabe você fala, pastor, eu estou num dia tão difícil, a minha vida está tão complicada. Eu não estou conseguindo perceber nem ouvir a voz. Ei, mas a voz dele ecoa nesta noite dizendo, ei, sou eu, não temas. Eu quero te ajudar a sair dessa situação difícil. Eu tenho alívio para o teu coração. Quantas vezes você deita para dormir e não consegue, o seu cérebro maquinando o tempo todo pensando, não desliga. Ei, mas nesta noite ele tem a paz que o mundo não pode dar. Só ele pode dar esta paz. Só ele pode te devolver a alegria para o teu coração. Só ele pode devolver o desejo de viver. Saia daqui nesta noite alimentado pela palavra que desce do alto dizendo, sou eu, não temas.
aquele que sonda, que conhece todas as coisas. Aquele que fala assim, o pensamento dele não pode ser impedido. Então por que tanto medo? Que tanto questionamento? Será se vai dar certo? Será se não vai dar certo? O Deus que sonda o seu coração, que te conhece, diz assim, sou eu, não temas. Vai passar essa tempestade. Mas me reconheça nesta noite. Me aceite como Senhor e Salvador, porque quando se fala de Senhor, eu falo assim, eu quero me aproximar de você. Eu quero direcionar você, eu quero guardar você, eu quero cuidar de você. Ei! Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deixa Ele cuidar de você como filho. Deixa Ele cuidar de você. Mas não se esqueça. Igreja do Senhor em Agrovila 7. Tantas pessoas estão padecendo. E a Bíblia vai dizer que poucos são ceifeiros. Mas eu quero louvar a Deus porque Deus tem despertado uma igreja. Deus tem despertado um campo nesse lugar, em Serra do Ramalho, que tem falado que Jesus Cristo salva, liberta e breve voltará. Logo, logo ele retorna. Mas até ele retornar, eu preciso anunciar essa palavra. Eu preciso falar desse amor, eu preciso falar que ele vai voltar. Mas antes disso, ele vem buscar o quê? Um povo zeloso e de boas obras. Então permita nesta noite lhe perguntar, ei, você tem ouvido a voz dele? Ele te chama hoje. Ele te chama hoje para reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua alma. Não permita que nada aconteçam situações adversas próximo de nós, para muitas vezes deixar o nosso coração mais quebrantado e depois eu ir me direcionar a Ele. Não, Ele te chama hoje. Tem alguém que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? É noite aceitável. Tem alguém que desta noite ouviu a palavra do Senhor, a ministração, os louvores, a ministração da nossa irmã Helene agora há pouco. Ei, os louvores, a peça que foi encenada aqui, tem alguém nesta noite que reconhece que precisa de Jesus como Senhor e Salvador. Há um convite nesta noite sendo feito. Eu quero convidar você a aceitar a Ele. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão, vem à frente aqui, nós queremos orar por você. É a noite aceitável. É uma noite oportuna. O Pai te chama. O Pai quer cuidar de você. O Pai vela pela sua vida da mesma forma que como Ele cuidou daqueles 2 filhos, Ele quer cuidar também da sua vida, da sua casa, dos seus projetos, dos seus anseios. Mas não perca a oportunidade. Ouça a voz do nosso Mestre nesta noite te chamando. Tem alguém? Eu peço à igreja que ore agora comigo. Nós vamos interceder, nós iremos entrar numa batalha espiritual agora, mas eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a colocar as lares, as famílias, as pessoas de Agrovila 7, as pessoas que foram convidadas ao nome do Senhor. Espírito Santo, a tua palavra, Deus, foi ministrada neste lugar. A tua palavra, meu Deus amado, foi ministrada aos corações, ó Deus amado, nesta noite. A tua filha ministrou, ó meu Deus amado, a tua igreja te adorou, papai amado. A tua palavra está sendo ministrada e a nossa oração nesta noite é: visita corações agora, Pai. Entra, papai amado, nesta batalha conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, é o Senhor, Pai, que nos sonda, que nos conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Espírito Santo de Deus, eu coloco, Senhor, cada vida agora, Pai. O Senhor tem ministrado, o Senhor tem falado, pessoas que vieram aqui, Senhor, agora, porque o Senhor os trouxe, porque o Senhor, Pai, falou o seu coração. Não foi por acaso, nesta noite, papai amado, eu apresento as vidas, quebra o arco, corta a lança, Pai. Papai querido, toda obra contrária, toda obra de sueva, nós desfazemos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Papai amado, visita os corações agora, visita a mente agora, abre os ouvidos, ó Deus amado, para que consigam ouvir a tua voz, abre os olhos para que consigam ver a tua glória, para que consigam ver a tua majestade, para que consigam atribuir ao Senhor tudo, Pai, o que tem acontecido com
conosco ao nosso redor. A glória é tua, o poder é teu, a majestade é tua. Nós atribuímos todas as coisas ao Senhor da glória. Oh, Espírito Santo, tem alguém nesta noite? Tens oportunidade ímpar e singular. Tem alguém, vem à frente que nós queremos orar por você. Nós queremos adorar a Deus com você. E a Bíblia vai dizer que existe uma festa no céu quando alguém se arrepende, como alguém reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Ei, não permita que o dia de amanhã nasça e você não aceite a Ele. Ei, a hora é hoje, o momento é hoje, a hora oportuna é essa. Tem alguém? Se não tem, que Deus lhe deu uma outra oportunidade. A palavra foi ministrada. Você ouviu a ministração das palavras nesta noite. O Espírito Santo ministrou ao seu coração. Mas que Deus lhe deu uma outra oportunidade para que você possa adorar a Deus neste lugar. Para que você possa estar aqui. E a igreja de Agrovila 7. Ei, há uma pergunta. Pessoas precisando de nós não podemos nos ausentar da responsabilidade de levar a sua palavra. Pessoas precisando de você, mocidade. Pessoas precisando de você, irmãs. Tem pessoas precisando de vocês, obreiros, e nós não podemos nos ausentar. Deus conta conosco. Deus conta com a igreja, a Assembleia de Deus em Agrovila 7, para levar a sua palavra. Não tem como escapar da presença dEle. Não tem como escapar. Ele te viu, Ele te viu. Ele te viu, Ele te chamou, Ele te chamou, Ele te chamou para essa tão grande obra. Você tem se ausentado, tem tentado escapar, tem tentado... Ei! Mas Ele te viu e te escolheu para levar a sua palavra. Salva a sua casa, salva a sua família. Ele te escolheu para que boas novas cheguem lá. É você, é você, é você. Ele te chamou para essa tão grande obra. Não se esconda, não se esconda, não se esconda diante do Senhor dos Exércitos, que era a igreja de Agrovila 7 desta gente. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.